Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área e hoje a gente vai dar continuação ao nosso vídeo anterior, que seria os primeiros passos para você conseguir entrar de forma consistente na bolsa de valores, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre sociedades anônimas. O que seriam essas sociedades anônimas? Basicamente são chamadas de SA. Nada mais são do que uma comunhão de bens dos acionistas. Ou seja, é uma repartição da, da sociedade. É como se você abrisse um negócio e simplesmente você não conhece seu sócio. Mas, como você é dono do negócio também, vocês lutam pelo mesmo objetivo, que é o desenvolvimento e o crescimento da empresa. Tudo isso é regulamentado pela Lei 6404 de 1976, que é mais conhecida como a Lei das SAs. Aqui eu já vou deixar um adendo. O que deixa muito claro na Lei 6404 é que, caso um estatuto da empresa não determine a quantidade de dividendos fixo que ele vai distribuir, ou seja, se no estatuto não constar nenhum valor, a quantidade mínima de dividendo que deverá ser distribuída é 25%. Por que eu já estou falando disso aqui? Eu vejo muitas pessoas que não leem a fundo a Lei 6404 e acham que todas as empresas têm, no mínimo, que distribuir 25% dos seus dividendos. Mas isso não é descrito por lei obrigatoriamente. O que a lei diz é, caso não esteja no estatuto, o mínimo regulamentado é 25%. Beleza? Então vamos lá para a gente entender o que seria uma estrutura de uma SA. Basicamente, na base da pirâmide, a gente tem os colaboradores. Supervisão, operação, a gente tem toda essa estrutura operacional para sustentar a base de uma empresa. Porque o que seria de uma empresa sem a operação dela? Partindo disso, subindo na pirâmide, a gente tem a diretoria. Que a diretoria, ela basicamente encabeça as tomadas de decisões em cima dos colaboradores, ou seja, a diretoria ela tende a guiar os colaboradores para o melhor caminho. E a gente tem os conselheiros de administração, que eles estão em um nível acima da diretoria e eles tendem a desenvolver filosofias em conjunto com a diretoria para desenvolver uma operação melhor para os seus colaboradores. E a gente tem o último nível, que seria a Assembleia dos Acionistas. E basicamente a gente se encaixa aí, nas Assembleias dos Acionistas. Pelo simples fato do momento que você adquire uma ação, você se torna, em tese, sócio dessa empresa, se você seguir alguns critérios, mas você começa a pensar de forma que você quer que a empresa se desenvolva e com isso você quer um ótimo conselho de administração que vai ter uma diretoria muito bem encabeçada para ter uma base muito sólida de colaboradores. E as empresas SA? Basicamente, a Lei 6404 ela regulamenta tanto empresas de capital aberto e capital fechado. Para a empresa ser listada na Bolsa de Valores, ela tem que ser de capital aberto. Então, o nosso foco aqui vai ser empresa de capital aberto. Empresa de capital aberto, basicamente, tem esse nome pelo simples fato deles fazerem utilização do famoso IPO, que seria o Initial Public Offer, ou seja, oferta pública inicial. A partir dessa oferta pública inicial, eles negociam no mercado primário, que a gente chama, ou seja, o mercado primário ele vai ter influência direta na empresa. Com o IPO a gente está tendo uma injeção de dinheiro, de caixa, ou seja lá para que for, essa grana que a empresa está levantando para o IPO, ela está sendo injetada diretamente na empresa. A partir do momento que o IPO é encerrado, a gente começa a negociar essas ações no mercado secundário.
porque a tese de ser secundário é que agora a movimentação das ações não interfere diretamente nas operações da empresa, porque a empresa já determinou seu free float, ou seja, o quanto ela vai estar distribuindo no mercado, quanto de capital vai estar aberto, e a partir disso, a troca que vai ocorrer vai ser entre os acionistas, mas entre si, não vai ter nenhuma injeção de dinheiro diretamente na empresa. A empresa ainda ela pode se justificar abrir um capital por alguns motivos básicos. O primeiro seria o crescimento muito mais acelerado a partir do IPO, como eu disse, dá uma injeção muito forte de capital na empresa, eles arrecadam bilhões aí. Além disso, como a empresa ela se tornou de capital aberto, a contabilidade dela tem que ser muito mais transparente. Então, os bancos que financiam os juros dessas empresas, as taxas, financiamentos, empréstimos que essas empresas fazem, acaba tendo mais confiança pelo simples fato da regulamentação estar a favor deles. Além disso, se a empresa necessitar de mais dinheiro, ela ainda pode fazer um follow-on, que nada mais é do que a emissão de novas ações no mercado. Ou seja, ela vai estar fazendo um segundo IPO. Para tentar simplificar, seria isso. Ela está arrecadando mais dinheiro por meio da distribuição de mais ações, de mais participação, ou seja, ela aumenta o free float aberto. O free float já quer dizer aberto, né? Mas ela aumenta o free float. Beleza. E as ações de capital aberto, elas podem ser ordinárias, que são chamadas de ON, ou preferenciais. A gente vai começar aqui falando sobre as ordinárias. Na Lei 6404 de 1976, a parte das ações ordinárias está sendo regulamentado no artigo 16. E ela traz algumas justificativas aqui, algumas premissas que ela tem que seguir para ser considerada de ações ordinárias. Ela tem que ter uma conversibilidade em preferenciais, ou seja, ela pode haver uma conversão de ON para PN. A segunda justificativa, uma premissa que não condiz muito com a... Quer dizer, condiz bastante com a nossa realidade, porque 99,999% do meu público tem nacionalidade brasileira, então já está atendendo a segunda premissa. A terceira seria aqui onde a gente começa a separar os homens dos meninos. As ações ordinárias, elas trazem um pensamento maior de sócio. Você começa a raciocinar mais como dono da empresa, como parte da empresa, pelo simples fato do terceiro item, que é o direito a voto para preenchimento de cargos de órgãos administrativos. Ou seja, as ações ON te dão o direito de escolher quem vai acabar preenchendo os principais órgãos administrativos. E tudo isso é regulamentado, organizado pela Assembleia dos Acionistas que eu comentei com vocês lá atrás. Então, se você antes achava que o acionista era um ponto ínfimo dentro das ações, para o caso das ações ON, elas são o topo da cadeia, são o topo da pirâmide. Além disso, você tem, junto ao voto, você também tem um tag-along mínimo de 80%. E o que seria esse tag-along? Nada mais é do que um direito dos acionistas minoritários, ou seja, eu e você, a gente tem o direito de vender as ações nas mesmas condições que os acionistas majoritários, para caso do tag-along 100%. Como o mínimo justificável é 80%, então a gente vai ter 80% da igualdade do acionista majoritário. Ou seja, se o acionista majoritário conseguiu uma oferta de vender as suas partes as suas ações da empresa por R$10 e as ações estão cotadas a 8, pô, é um ótimo negócio. Ele vai estar vendendo a um valor acima do que elas estão sendo negociadas hoje.
Mas, se você for um acionista minoritário e não tiver tag along, você não vai ter esse direito. Mas nas ações ON, como você tem 80% desse direito, você no mínimo vai vender pelo preço de mercado, vai vender por R$ 8 no mínimo. Se você tiver um tag along de 100%, você vai estar vendendo por R$ 10, vai estar seguindo o mesmo movimento que o acionista majoritário. Então você vai ter uma certa precaução para caso o acionista majoritário não tire proveito, enquanto você, mesmo sendo acionista, não tenha o mesmo benefício. Agora vamos para as ações preferenciais, chamadas também de PN. São regulamentadas na Lei 6404, no artigo 17, o subsequente do artigo 16 das ações ordinárias. A gente tem que o primeiro tópico é prioridade na distribuição de dividendos fixos ou mínimos. Esses dividendos fixos justifica com o que eu falei agora há pouco sobre o estatuto predizer se a empresa vai ter um mínimo de dividendo que ela vai ser distribuída, ou seja, vai ter um dividendo fixo, mínimo não, na verdade é fixo. No estatuto pode prever que a empresa vai distribuir fixos 35%, mas se no estatuto não disser nada, a gente vai ter que a distribuição vai ser mínima, ou seja, os acionistas preferenciais em caso de falência das empresas e a liquidação de todos os seus ativos, eles têm prioridade no reembolso de capital, no reembolso, né, na distribuição de dividendos e também no reembolso de capital, que seria o segundo tópico. Então, se a empresa vai à falência, liquida seus ativos e depois de quitar todas as suas dívidas, ainda tem um caixa, ainda sobra um dinheiro para pagar os seus acionistas, os preferenciais vão receber antes dos ordinários. O segundo tópico seria a prioridade no reembolso de capital, com ou sem prêmio. Além disso, a gente tem que uma grande confusão acontece aqui. Eu vejo muita gente desavisada, e como eu já comentei, que não se aprofundou na Lei 6404, achando que as ações preferenciais sempre, necessariamente, vão ter um recebimento maior de dividendos do que as ações ordinárias. Só que isso é um grande equívoco. Por quê? No artigo 17, ele cita que além dessas duas premissas que eu já citei para vocês, ele tem que atender no mínimo, algum desses 3 itens que eu vou falar para vocês, que seria um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido ou mínimo de 10% a mais de dividendos que as ações ordinárias. Aí está o grande equívoco. E também o direito de serem incluídas em uma oferta pública de aquisição, que seria a venda do acionista majoritário junto com a empresa, um tag along mínimo de 80%. Aqui a gente tem o equívoco que eu acabei citando pelo segundo tópico, que seria essa distribuição mínima de 10% a mais de dividendos do que as ordinárias. Mas como eu comentei com vocês, ela tem que atender só no mínimo, um desses 3 tópicos. Ele pode atender os 3, pode atender 2, mas no mínimo um desses tópicos, as ações preferenciais tem que atender. Normalmente, as empresas elas não têm um estatuto dizendo que vai ter uma distribuição fixa de dividendos. Então, por lei, ela já vai ter que distribuir os seus 25% do lucro líquido para os seus acionistas. Então, na maioria das empresas, elas já se enquadram pelo simples fato de atender essa primeira premissa, distribuir no mínimo 25% em dividendos do seu lucro líquido. Algumas empresas, a gente vê casos aí como, se eu não me engano, Petro 4 e Itaú, Itubi 4, que as ações preferenciais têm essa distribuição, que seria o segundo tópico, de 10% a mais, só que
Só que o mercado já precifica isso. Então, se você for dar uma olhada no preço de Tube 3 e Tube 4, que seria Itaú ordinária, que seria o 3, e preferencial, que seria o 4, você vai ver que tem um spread, tem uma diferença boa de preços. Pelo simples fato de já arrecadar mais dividendos do que os outros. Então, mesmo que você encontre uma empresa que pague esse mínimo de 10% a mais do que as ordinárias, você vai estar pagando mais caro pela mesma empresa. E essa parte que justifica, para mim, uma das únicas justificativas que tem, ao meu ver, para adquirir ações preferenciais seria em ter um tag along mínimo de 100%. Por quê? Ações preferenciais não te dão direito a voto em assembleia. Então você não vai ter uma presença tão forte dentro da empresa, os acionistas minoritários não vão ter uma presença tão forte dentro da empresa. Então, um tag along mínimo de 100% já te protege, já te dá um resguardo para que você consiga investir em ações preferenciais. Por quê? Algumas empresas abrem capital e simplesmente só distribuem ações preferenciais, igual era o caso do Banco Inter até o começo do ano, alguns meses atrás, que o Banco Inter só trabalhava com BID 4, ou seja, só com ações preferenciais. Eu mesmo tinha BID 4, porque ele tinha um tag along, não lembro exatamente se era 80% ou 100%. 100 é o melhor dos mundos, mas se tiver pelo menos 80, já dá um resguardo muito bom para você, se você acreditar na empresa e fizer uma boa análise da empresa. Agora a gente vai partir para níveis de governança. Os níveis de governança nada mais são do que a forma como a empresa se organiza para proteger esses interesses dos sócios. Ela trabalha com alguns aspectos, com alguns grupos, que seriam o tradicional, o Bovespa+, o nível 1, nível 2 e o novo mercado. Aqui eu acabo sugerindo para vocês buscar empresas com níveis de governança de novo mercado. Por quê? São empresas que têm somente ações ordinárias, ou seja, todos os acionistas minoritários têm direito a voto e um tag along mínimo de 80%, mas uma grande atenção. Não é simplesmente pelo fato de uma empresa ser do novo mercado que ela vai ter um nível de governança, que ela vai ter uma governança boa. E também não quer dizer que uma empresa com nível 1 ou nível de governança tradicional, não quer dizer que ela vai ter uma governança ruim também. Os níveis de governança, eles são um tópico à parte, não é algo excludente. O tag along é algo excludente. A partir do momento que você não tem tag along, ao meu ponto de vista, eu, Bruno, eu não invisto em empresas que não têm tag along, de mínimo 80%. Então, o tag along seria um critério excludente, ou seja, se não atender esse critério, tá fora. Mas o nível de governança, ao meu ver, não. Porque mesmo se não for do novo mercado, mas tiver um management, tiver uma diretoria, tiver um grupo à frente que eu julgue ser bom, não vai ser o nível de governança que vai acabar me impedindo de investir nessa empresa. E é isso. O que eu queria trazer para vocês seria isso nessa aula. Dei um apanhado geral. Um adendo que eu acabei não colocando aqui nos slides seriam as ações units, que seriam as ações terminadas em 11. As ações units nada mais são do que cestas de ações, ou seja, ela pode simplesmente pegar uma preferencial, duas ordinárias, três preferenciais, duas ordinárias. Então, isso varia de empresa para empresa, mas se você entender o conceito de ação ordinária e ação preferencial,
A partir do momento que você vir uma empresa que é unit e ela vai estar falando, eu tenho uma ação preferencial e duas ordinárias. E você vir que uma empresa com preferenciais, com ações preferenciais sem tag along, ou seja, uma parte da unit também não vai ter tag along. Então aí cabe você a ponderar. Eu particularmente não gosto de investir em units pelo simples fato de ter a presença de ações preferenciais. Só que, na 90% das vezes, empresas que têm ações units acabam comendo a liquidez das ações ordinárias e preferenciais. Então, se você for justificar a entrada de uma empresa, infelizmente você vai ter que seguir a unit caso ela tenha. Porque senão você vai estar muito refém de uma liquidez. Então, se algum fundo ou algum investidor estrangeiro, alguém com muita bala na agulha, queira entrar ou sair da empresa, principalmente sair, que vai acabar jogando os preços barranco abaixo, você vai acabar sendo bastante prejudicado pelo simples fato de não haver essa liquidez. Beleza? A aula vai ficando por aqui. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. E semana que vem a gente tá junto para a próxima aula. Beleza? Valeu!